O que se tem, por exemplo, dentro da cultura mexicana? Esses crânios sendo passado de gerações em gerações, em templos e tudo mais. E muitos desses crânios falavam com as pessoas. A consciência, havia uma projeção. Então pense no crânio como um receptáculo, um amplificador, e aí ele vai, então, captar essa informação e propagá-la de alguma forma. Tem um desses crânios famosos, que ele é chamado de Einstein. E é um crâniozão, grandão, tal. E a guardiã dele tem umas experiências muito loucas com ele. Um dos relatos que ela dá mais assustador, assim, foi um dia que ela chegou na sala e tinham imagens sendo projetadas na parede, como se fosse um holograma, a partir do crânio. E eram cenas de muitos momentos diferentes. Tipo, saindo do crânio para tipo, fosse um projetor. Um projetor. A luz vai entrar para um lado e vai refletir, né? Só que eram, tipo, imagens projetadas, tipo um filme. Então, ela se assustou. Era um filme, era imagens, sim, como imagens projetor. como projetor. O que a gente tá falando, Rafa? E aí ela ficou muito assustada e ela começou a ver que muitas daquelas imagens, por exemplo, eram de períodos, de regiões de quando teve as invasões espanholas no México, de tempos diferentes, inclusive de imagens mais futuristas, por assim dizer, né? Tipo, e ali foi onde ela percebeu que esse crânio ele tinha uma capacidade muito grande de poder trazer informações. Então, muitos sacerdotes usavam os crânios como uma ponte para poder falar com os deuses. Então, é possível? Mas possível. nesse contato que você vai ter com o crânio, você entra numa gnose para ter esse contato? Seria isso, uma meditação, algo do tipo? Pode ser por assim também. Por que eu falo pode ser? Posso ver esse primeiro aqui? Pode, esse daqui? É mó pesado, eu fui tentar pegar ele e quase quebrou minha mão. Eu falei, deixa É quieto. pesado mesmo, hein? Esse é um sodalita. Tem uma simbologia tá, em cima dele. Sim, esse é um crânio peruano. Como você falou o nome? O cristal dele é uma sodalita. Sodalita. Esses 3 crânios eles têm uma história interessante aí que se conectam. Que eu estava comentando aqui no intervalo. O meu rolê com os crânios de cristal, assim, eu sempre fui fascinado por cristais. Desde a minha adolescência, assim. Era sempre algo que eu olhava e falava, cara, tipo, é muito fenomenal, assim. Eu acho que é uma das belezas da natureza que... Despertava uma atenção ali. Total. E eu tinha uma voz que falava comigo. Eu falava que era voz porque não tinha nome essa voz. Que falava sobre cristais. Então, é um tema que eu gosto, estudo já há alguns anos. E quando eu comecei o processo com os crânios, eu estava fazendo algumas pesquisas e tal... E eu tinha comprado num sebo um livro antigo. Esse livro, que é uma troca, é um bate-papo com o crânio de Mitchell Hedges. E quem tinha feito a edição é o Nick Nocerino, que é um entusiasta dos crânios de cristal, bem importantes aí no meio. E aí eu sempre gosto, quando chega um livro, eu abro uma página aleatória para ler. Ali, como se fosse um oráculo. Tipo, o que tem? E aí, quando eu abri esse livro, era bem numa parte que ele falava como que os crânios chegaram na vida dele. E aí ele fala, um crânio, quando ele precisa se conectar com você de alguma forma, ele vai encontrar um meio de te encontrar. Fiquei com aquilo na cabeça e tal. Naquela semana, abri no Instagram, vendo coisa e tal... aparece o Irino, que é esse crânio, esse primeiro crânio aqui. Primeiro? Isso. Eu brinco que ele passou por uma harmonização facial, por um escultor, o Leandro de Souza, que é um escultor brasileiro de crânios, assim, excepcional. Ele tinha um outro formato antes. E eu olhei aquele crânio e falei, putz, cara, que legal, não sei o que tem, mas fiquei, poxa, deve ser uma fortuna, porque não tava... O site, o Instagram tava em inglês, mas era de um cara brasileiro. E aquilo ficou na minha cabeça por 3 dias, cara. Na minha cabeça por 3 dias e falei, poxa, eu vou entrar em contato com esse cara. Aí entrei em contato com ele e falou, olha, o crânio tá no Brasil, eu quero tanto. Eu falei, putz, cara, eu acabei de fazer uma mudança, tinha acabado de montar um espaço. Falei, não é um valor que eu tô disposto a investir pra uma coisa que, assim, tipo, não é uma necessidade, mas algo que rolou. É caro. Cara, tem crânios que podem variar de 2 mil até 50, 60, 80 mil, 100 mil reais. Vai depender do material que ele é, porque a gente está falando de cristal e muitas vezes não é pelo preço daquela pedra. É lembrar que cada mineral é único. Então, os detalhes que ele vai ter, as inclusões que ele tem ali de outros minerais, é único, não repete. E aí, claro, tem tamanho, peso, enfim, tem tudo isso. Mas pode variar de 1.000, 500, 2, 3, 10... E aí eu comecei a trabalhar com o Irino. Então, entre ter visto ele no Instagram e esse crânio estar na minha mão, foram 10 dias. Caraca. Em 10 dias ele estava na minha casa. Quando ele chegou na minha casa, eu tava com um colaborador que trabalhava para mim na época. A gente foi abrir a caixa, cara. Nós dois quase caímos, assim, real. Porque era uma energia tão estranha que a gente passou mal.
Tipo, caiu pressão. Caraca, mexeu... Total. Fisicamente, Foi abrir a vocês. caixa. Em uma semana a gente tava tendo rachaduras na casa. Começou a aparecer rachaduras na casa. E aí foi onde eu falei, tá, preciso conter essa energia aqui de alguma forma, porque... Fechou de novo ali a caixa? A caixa não, mas eu criei tipo uma cadeia de situações Você foi pra poder criar uma conter. barreira ali. Sim, porque eu falei, opa, peraí. Tô aqui há anos, não apareceu uma rachadura, em uma semana apareceu e depois foi cessando. Foi onde eu comentei que numa dessas jornadas, e por que eu falo que a gnose ela pode acontecer ou não nesse sentido? Porque muitas pessoas entram num estado mesmo expandido, alterado e numa conexão ali muito cósmica, ou ela pode acontecer de forma muito sutil. Comigo aconteceu de formas mais sutis no início, assim, depois mais esdrúxulas posteriormente. Quando chegou, veio junto. Você precisa levar ele pro Peru. Esse crânio precisa ser levado pro Peru para ser feito um ritual, uma cerimônia com ele lá no Lago Titicaca. Porque o que precisa, a energia que vai trabalhar com ele só pode ser ativada, por assim dizer, lá. Naquele local. Naquele lugar. Eu falei, cara, como que eu vou bater no Peru, velho? Com um crânio nas costas, assim, tipo. Como você vai passar no pra aeroporto levar- com um crânio... E eu levei ele como bagagem de mão, assim, foi uma sensação que quase me custou muita coisa. Levei ele, aí, enfim, vou pro Peru, vou montar um grupo pra ir pra essa viagem. Vou chamar uma galera pra ir viver isso aí junto. E aí, em uma semana, um grupo tava fechado. Então, as coisas elas foram acontecendo de uma forma muito estranha, muito rápida e fluida. Fomos pro grupo, pegamos o grupo, fomos pro Peru, fiz as ativações que eu tinha que fazer lá no Peru, no Lago Titicaca, tal. Voltando, então a gente começou por Puno, pra quem não sabe ou não conhece, assim, Puno tá bem perto da Bolívia no Peru. Né? O Tá. Lago Titicaca, ele Exatamente. Então é a parte mais alta. Então a gente começou pela parte mais alta e fomos descendo ali para a região de Cusco. Quando a gente chegou numa região chamada Ollantaytambo, a gente entrou nas ruínas por uma outra entrada. Pela entrada principal tem uma feira com vários artesãos e tal. Você não foi pela entrada tradicional. Exatamente, não fomos pela entrada tradicional. Só que entrando assim, cara, sabe quando eu senti uma frequência, como se fosse uma sintonização de rádio que era: preciso ir com você. Eu preciso ir embora com você. Aí eu falei pra minha amiga, eu falei, cara, lá embaixo, no meio daquela loja, daquelas lojinhas, tem um crânio de cristal que eu preciso levar ele embora comigo. Caraca. Ela falou, mas como que você vai achar? Eu falei, eu não faço ideia. Eu vou dar uma volta. Se eu achar, beleza. Se eu não achar, tudo bem. Mas tem alguém lá. Beleza. Fizemos o passeio, descemos. E olhando lojinha, vi outros crânios, mas não era nenhum deles. Assim, falei, não é. Não sentiu contato ali. Não era, tipo, peças bonitas nem nada. Aí, uma aluna que tava comigo falou assim, Júlio, eu queria um abanilho de penas pra poder fazer uns rituais, umas limpezas. Aí eu virei, tinha um assim numa lojinha. Falou, aqui, ó. Quando eu tirei, ele estava no campo visual, na frente deste crânio, que estava lá no fundo da prateleira, no meio de outras pedras. Quando eu olhei, cara, na hora, assim, tipo, disparou o coração, foi um negócio muito doido. E não dava nem pra ver, ele tava assim, tipo, escondido. Aí eu pedi pro cara, falei, posso ver? Ele falou, pode. A hora que eu peguei, eu escutei a voz de novo. Ele falou assim, ó, eu preciso ir contigo. Eu falei, tá bom, tá, mas e aí? Te levo? Posso te levar? Uhum. Só que aí eu percebi que a coisa tava meio estranha. Assim, tinha uma coisa estranha no ar. Falei, peraí. Perguntei pro cara, porque eu tinha visto um número na minha cabeça. Falei pro cara, falei, ó, se ele fizer esse valor, eu vou levar. Aí eu perguntei pro cara, falei assim, quanto que tá? E o cara deu o valor, eu falei pra ele, tanto. Eu não gosto de colocar preço nas coisas, principalmente trabalho artesanal. Mas Eu aí falei pra ele, ó, se fizer, beleza, se não, eu pago o teu preço. Mas eu preciso falar, porque ele falou, olhou bem pra mim assim e falou, sim. Tirei ali o cartão, paguei ele, coloquei o crânio embaixo do braço e fui pro hotel. Tá, vamos pro Brasil. Felizão. Cheguei no hotel. Terra Brasília. Não, a coisa ali tava a parte boa. Aí cheguei no hotel. Você precisa dar o passaporte ali, o RG pra fazer o cadastro no hotel. Chiquinho. Fui bater a mão no bolso. Falei, pô, cadê minha carteira? O peruano lá bateu com a Você carteira. com essa energia, Não, pior, cara, e pior que não foi um roubo, assim, tipo, no momento que eu tava ali com ele, eu lembro de uma cena de ter apoiado a carteira pra tirar o cartão, mas ele nem viu eu mexendo com a carteira. Provavelmente essa carteira ou ficou ali em cima e alguém pegou, ou eu derrubei ela no chão. Só que aí cheguei no hotel, só que nessa carteira a gente tava na transição de um lugar pro outro. Cartão de crédito, passaporte, dinheiro, porque a gente tava na transição de um hotel pro outro. Em outro país. Legal. Cara, cheguei. que No merda. primeiro momento eu não tava tão Deu sorte pra desesperado. caramba. Mas vai vendo por quê. Calma.